Olá, paz do Senhor, aqui quem fala é Priscila Cedro, está começando mais um programa Interação Gospel e é um prazer estar aqui com você toda semana para compartilharmos da palavra de Deus e ser um instrumento, mais uma vez, usado por Deus para falar ao seu coração, à sua família, à sua casa. Sejam muito bem-vindos ao programa Interação Gospel e eu quero te fazer um pedido. Se você gosta do programa Interação Gospel e entende que a TV IBMS é uma voz profética para esse tempo, para propagar o evangelho a toda criatura, o que você está esperando? Inscreva-se no canal e compartilhe agora mesmo esse culto gravado. Anuncie aí as suas amigas, a sua vizinha, junta toda a família aí na sala, aumenta o volume do seu computador, do seu smartphone, né, da sua tela de computador, do seu celular ou na sua TV, porque nós vamos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o tema do programa de hoje será o amor na maturidade. Mas antes de apresentar os meus convidados, a gente não poderia não falar do Setaps, o nosso grande patrocinador. E o que é o Setaps? É o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora a maior escola de psicanálise do Brasil, totalmente acessível a você. Seja agora mesmo um aluno Setaps pelo EAD, você pode ser um aluno em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Teologia e psicanálise é com Setaps. Amém? Então, deixa eu apresentar os meus convidados hoje. Como eu falei, o tema vai ser o amor na maturidade. E deixa eu apresentar, aqui do meu lado está a Eliane. É uma grande amiga de muitos anos, eu posso dizer aí, já vai fazer 10 anos. 10 anos que nós nos conhecemos. Ela é a minha amiga de trabalho e virou uma amiga pessoal também. Ela é assistente social na unidade onde eu trabalho. Eliane e Everaldo são servos do Senhor, são da igreja presbiteriana. E a Eliane, ela sempre me impactou muito. Eu sempre falo com ela, Eliane, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Porque a família dela é uma referência, né? A Eliane, eu falo que ela conquistou o melhor da vida, né? A presença de Deus no lar dela, certeza de salvação, filhos criados em obediência que só trazem alegria aos pais. Eles têm um casal de filhos, todos eles casados, todos eles servindo ao Senhor, no temor ao Senhor. Já são avós, né? Os 2 filhos, né, casados, já tiveram 2 meninas. E nós vamos falar sobre isso. E eu falei, Eliane, eu queria muito. Eu já vou completar agora, em outubro de 2023, 3 anos de programa Interação Gospel. E sempre gerando, trazê-los aqui. E em 2020, nós pensamos em trazer, 2021, mas estava um tempo muito difícil, né? Não, 2020 foi a abertura aqui, em outubro de 2020. Aí nós pensamos em 2021, mas ainda aquela coisa de pandemia, estava um tempo muito difícil. 2022, eu acho que teve alguma questão de enfermidade, não sei se foi em processos, momentos difíceis de enfermidade. E aprove ao Senhor agora, em junho de 2023, vocês estarem aqui. E eu louvo muito a Deus por isso. E a minha intenção de trazer a Eliane e o Everaldo aqui é justamente tratar sobre esse assunto, sobre o amor na maturidade. Mas antes de conversarmos qualquer coisa e eles se apresentarem, eu quero abrir a Bíblia. Eu e Léo já estivemos aqui e nós viemos falar sobre longevidade. Era um tema que falava sobre longevidade matrimonial. E nós lemos esse texto. E eu vou estar lendo de novo. Gênesis 23, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 23, 1 e 2. Sara viveu 127 anos.
Morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Bom, a gente sempre coloca um texto para embasar. E Abraão e Sara é um exemplo de um casal apaixonado. Você vê que ela morre com 127 anos, mas a Bíblia ainda relata que Abraão lamenta e chora por ela. Nós vamos ver textos bíblicos em que Abraão e Sara, já na maturidade, eram vistos um acariciando o outro. Então, era um exemplo de casal que ainda estava bem apaixonado, se curtindo, ainda na maturidade. Então, como eu disse aqui, Eliane, você é um exemplo para mim. Primeiro, Eliane e Everaldo, muito obrigada por estarem aqui. É maravilhoso, é uma honra receber vocês. Então, vamos começar. Eliane, a gente sabe que há estatísticas, né, que mostram que quando os filhos saem de casa, há um índice muito grande de casais que acabam se separando, porque viveram tanto em função dos filhos que se esqueceram como casal. E acaba não se encontrando mais quando o ninho fica vazio. E acabam não achando mais propósito um no outro depois que os filhos partem. Mas para a gente entrar nessa questão da maturidade, houve uma construção. Vocês não aprenderam a ser casal na maturidade. Claro que nunca é tarde para aprender, né? E se transformar. Mas houve uma construção que a gente sempre conversa no nosso local de trabalho. E eu falo que Eliana, presbiteriana, eu sou assembleiana, pentecostal. E eu falo com Eliane que um dos meus grandes desafios é achar esse ponto de equilíbrio, principalmente familiar. Porque muitos são muito intensos na igreja, muito intensos no ministério, mas a família toda desestruturada. E eu sempre converso com a Eliane, que eu olho para a família dela como uma grande referência para mim, pelo equilíbrio familiar que eles conseguiram encontrar. Eli, é que eu chamo ela de Eli, tá, gente? Eli, como foi essa construção? Primeiro, como vocês se conheceram? Então, Pri, primeiramente a gente gostaria de agradecer, né, o convite e falar que é uma honra estar aqui hoje com você. Sonho realizado. Então, a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, né? Foi meu único namorado. E Everaldo era bancário. Ele trabalhava como caixa no Bradesco. E minha avó, de vez em quando, pedia para eu ir lá no banco. Isso, né? era cidade de interior, Fundão, Eliane? Fundão. É aqui perto. Na época, eu morava na casa da minha avó. E, de vez em quando, ela pedia para eu ir lá no banco fazer algum serviço para ela. E eu ia, mas eu sabia, Everaldo às vezes mexia comigo, né? E eu ficava muito tímido, não gostava, e eu sempre ia para outro caixa, não para o caixa dele. Mas a gente se conheceu assim no banco e começamos a namorar no casamento de uma prima minha, em 1979. Everaldo, você, quando ela entrou no banco, você já sentiu algo ou teve ajuda? Porque eu e Léo teve ajuda de uma amiga, meio que empurrou, né? Olha lá, que bênção, vai dar certo. Como que foi isso, Everaldo? Na verdade, também teve um empurrão, né? Chamado empurrão. O meu colega, que era o outro caixa, ele ficava, rapaz, arruma um namoro sério. Arruma um namoro sério. Agora não vai ficar arrumando qualquer coisa por aí não, hein? Olha bem, olha bem. Olha quem está chegando aí. Olha aí, uma menina boa para você namorar e namorar sério, hein? Porque é gente de família. Ele tinha essas coisas, né? Isso. E aí, por coincidência, no casamento da prima de Eliane, a gente começou a conversar e a conversa prolongou. Eliane, quanto tempo de namoro? Quase 5 anos foram.
4 anos e 10 meses. A gente ia fazer, Olha, ela lembra. a gente ia fazer 5 anos de namoro no mês de julho, casamos em maio, 19 de maio. E quantos anos de casado vocês têm? Fizemos 39 anos, agora Uau. dia 19 do mês passado. 39 anos e de feliz união conjugal. Vocês podem realmente dizer isso. Feliz união conjugal. Amém. Eliane e Everaldo, vocês se casaram, né? Quando você o conheceu, você tinha 16 anos. Sim. Então, quando você se casou, eu calculo aí uns 20 para 21 anos. Eu tinha 21, você ia fazer 25, amor? 25. Eu tinha E Everaldo, Quer dizer, 25. quando se casou, você já tinha 25 ou ia fazer? Não, ia 20? fazer. Ia Casamos fazer. no dia 19 de maio e a minha data de aniversário é 24 de junho. Ah, já Tá ia. pertinho. Tava Tá pertinho. Tá pertinho. Então, ela casou com 21 anos e ele com 24 anos. Ainda muito novos, né? Foi desafiador o início de casamento? Eu sei que já tem tempo, né? 39 Sim. anos. Mas como foi o início do casamento? Questão de temperamento, cultura familiar. Como foi? Foi difícil achar esse equilíbrio de início? Eu acredito que talvez para a Eliane tenha sido mais difícil. Por quê? Porque ela saiu de um berço que era diferente da nossa família. Entendeu? Então, para mim não teve dificuldade, né? Porque é como se a gente fosse o ponto de referência, né? E Eliane teve, né, que naquela época a gente tinha aquelas coisas assim, que tinha que casar aonde o varão estava. E a minha família era uma família católica. E eu não era um praticante, vamos dizer assim, assíduo na igreja católica. Ia hora ou outra, né, entendeu? E, enfim, mas isso não foi obstáculo para a gente romper. Com quanto tempo, Eliane, chegaram os filhos? Nós casamos em 84, Eric nasceu em 89. 84, Eric nasceu em 89, mais de 5 anos, né? De casado. Então Sim. teve um tempo assim para mas- curtir o A primeira casamento. gravidez eu perdi, né? Sim. Indo pro 6º mês. Eu perdi a primeira gestação. A primeira gestação. Eric nasceu, a gente tinha mais de 5 anos de casados. Entendi. E aí, quando os filhos chegaram, vamos colocar, nesses 5 anos que ainda vocês não tinham filhos, se você pudesse definir como era o seu casamento, você tem lembranças vívidas para poder dizer como foi esse início de casamento? Então, a gente morou em 2 cidades. Inicialmente, moramos em Marechal Floriano, depois mudamos para Colatina. Everaldo era gerente do Bradesco, né, nessa época. Depois, em Colatina, ele saiu do banco. Viemos morar em Fundão, definitivamente, né? Ficamos em Fundão. E foi um pouco difícil, né, amor? Não foi muito fácil. Ele saiu do banco, aí depois tinha as questões financeiras, foi trabalhar na prefeitura. Sim. E não foi muito fácil. Sim. Não foi. E naquela época também tinha um estigma, né, que a mulher não precisava trabalhar, né? Sim. Eu não trabalhava. Entendeu? Então, isso também, de certa forma, é prejudicial, porque é muito importante quando há um envolvimento De ambos, né? de ambos. Mas não havia cobrança, porque Não. era uma Houve. coisa natural. Era né? cultural na época. Exatamente. Era o de se esperar, né? A Então. esposa do lar. E eu falo que não há perca nisso. Que eu vou até falar sobre isso. A Eliane, ela veio, né, Eliane? A questão de se formar. Sim, eu depois de casada, eu comecei a trabalhar. A gente já tinha Eric, né? A gente já tinha Eric e
eu trabalhava como auxiliar de secretaria escolar, lá em Fundão. Eu acho que trabalhei 6 anos. E depois eu perdi o emprego. Era um cargo comissionado, né? Perdi o emprego. E foi aí que eu voltei a estudar, depois de 20 anos de ter terminado o ensino médio. Tá vendo, gente? Eu falo que a vida são de fases. Pode falar, Everaldo. E nessa época, eu também, por incentivo total mesmo de Eliane, ela falava assim, que eu tinha que fazer um curso superior, e eu falava, mas não tem como, entendeu? Porque tudo era medido, né? Mas ela falava assim, não, faz o vestibular e depois a gente vê. E, primeiramente, a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade, e todo o incentivo da Eliane, que foi sempre aí insistindo, né? Não era cobrança. Não. Só incentivando. Era incentivo mesmo. Eu falava com ele, faz vestibular. Se você for aprovado, a gente vê o que vai fazer, Deus vai dar uma direção, faz vestibular. E ele se formou num ano, eu me formei no outro depois. Fizemos assim a faculdade praticamente juntos, né? Juntos. Aí foi um período em que Foi quando você se formou em assistente social? Sim. Uau. Sim. E eu fiz ciências contábeis. Eu saía do meu trabalho lá em João Neiva, vinha, pegava a van em Ibiraçu, ia para a Cruz, chegava em casa às 11h30 da noite. Aí, no outro dia, cedinho, os meninos já estavam saindo para ir para a escola. Então, no meio de semana, praticamente, eu não via os meninos. Quando eu chegava à noite, via eles dormindo. E o final de semana tinha que dividir as coisas do lar, né, da família, as coisas da escola e ainda fazer o lazer com os meninos. Isso aí é uma coisa que sempre a gente procurou dar toda a atenção aos meninos. E não abrir mão, né, Everaldo? Não. Sim. Não abrir mão. Quando o Eric chegou, né, as crianças chegaram, aí depois veio a Evelyn. Porque eu sempre falo, as pessoas acham assim, que para ter qualidade no relacionamento tem que ter muito dinheiro. E isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E eu queria que vocês compartilhassem comigo como foi essa fase com criança pequena, de tal forma que vocês conseguiram vivê-las, mas sem se perder como casal e como família. Que as pessoas têm essa concepção, né? Às vezes nos vê arrumadinho aqui falando em um estúdio. Para eles foi fácil, porque teve recurso, porque não tiveram dificuldades. E eu falo que quando as crianças vêm, por exemplo, a própria Eliane, ela já me confortou muito sobre isso, porque hoje ela está em uma estação que os filhos já não estão mais em casa, né? Agora eles têm a vida deles, Sim. né? O que não quer dizer que eles não se encontrem, que eles não viajem, mas os meninos já alcançaram essa independência. Então, hoje, eles podem investir neles como casal, né, em viajar e tudo mais. E no meu trabalho eu converso com a Eliane. Eu falo, Eliane, Léo gosta tanto de viajar, mas às vezes os recursos são tão escassos, porque eu estou nessa fase aqui, né, anterior. Ainda com crianças pequenas, em idade escolar. E ela sempre fala comigo, Priscila, nessa fase é difícil mesmo, porque as crianças acabam que se tornam prioridade de recurso, de investimento, fica mais apertado, mas vai chegar uma fase que vai melhorar, né? E como era essa fase de crianças pequenas, de recurso, de tempo para poder brincar? Como vocês faziam? Então, eu passei algum tempo da minha vida sem trabalhar, depois eu comecei a trabalhar e ganhava pouco, trabalhava, eu tinha assim, um ensino médio só na época, né? E ganhava pouco, trabalhava numa prefeitura pequena, o salário era pequeno. Everaldo, depois que saiu do banco, também trabalhou um tempo na prefeitura, né? De Fundão. E
E tudo era muito difícil, a questão financeira. Não era fácil a questão financeira. Mas, assim, a gente nunca teve problema no nosso relacionamento devido à questão financeira, né, amor? Tudo era muito conversado, tudo, assim, saía pagamento, nem que fosse só para pagar as contas, mas a gente sentava, colocava tudo no papel e era conversado. Muitas vezes a gente saía dali da mesa triste, porque era para pagar mesmo, né? O que saía, o que chegava era só para cobrir mesmo. E, às vezes, a gente saía triste, mas aí a gente se confortava assim, não, mês que vem vai sobrar um pouco, mês que vem não tem isso, não tem aquilo outro. E era assim, pode falar. E, paralelo a isso, a gente estava construindo. Exatamente. Imagine o que é o desejo de ter o próprio lar. Então, as coisas foram caminhando tudo junto, com dificuldade, mas sempre de maneira bem medida. O passo ele nunca foi maior do que a perna. Importante isso. Entendeu? E os meninos, quando pequenos, é lógico, né, que tem que ter as correções, essa coisa toda. Né? Uma coisa que nós nunca fizemos, nem eu, nem Eliane, se a mãe corrigia os meninos, mesmo que fosse num momento aí que foi um pouco pesado demais, mas dava aquela dorzinha por dentro, mas faz de conta que não está vendo. Conversava depois agora com depois, ela, né? À noite, na hora que está deitado os dois, né? Olha, eu acho que se tivesse sido assim, mas tudo pelo quê? Pelo impulso do momento, né? Mas tem aquele negócio, né? Pé de galinha não machuca pinto, né? É verdade, é verdade. Pode falar, assim, chegou uma época, os meninos foram crescendo e a gente também não escondia nada deles, não. Como que eram as dificuldades financeiras, se eles, no que eles poderiam colaborar para as coisas se sonhos serem realizados, sim. Né? E como você falou da questão do lazer, a gente nunca deixou de ter o lazer com eles por conta de dificuldade financeira. Às vezes, era um pique-esconde dentro de casa, né, amor? Sim, às vezes, de noite, exatamente. A gente sentava na frente da televisão, aí eles tinham a ideia de brincar de pique-esconde. Escondia no quarto, escondia até dentro do guarda-roupa, ia brincando. E Everaldo jogava bola. No domingo, levava os dois para o campo, aí tinha um lugarzinho lá que dava para eles ficarem brincando de bicicleta. E eu acho que a gente até conversou no meu serviço, vocês não tinham também dificuldade em dizer não para eles? Não, nunca tivemos. Quando era necessário dizer Sim. não. E, por outro lado, também, os nossos filhos, eles nunca foram insistentes com as coisas. Nós nunca nos deparamos com situações de que eu quero, que às vezes a gente vê muito disso, né? As famosas pirraças. Nunca teve. Inclusive, depois, quando eles passaram a estudar na escola particular, quando tinha que ficar o dia todo na escola, levava um dinheiro para um lanche, um negócio. Na volta, eles colocavam um troco lá em cima da cômoda. Entendeu? E sempre também souberam escolher aquilo que realmente cabia. Nunca nada foram exigentes. Além. Nunca. Mas eu acho que isso é muito fruto desse diálogo aberto que vocês tinham, tornando eles participativos. Sim. Inclusive, assim, quando a gente ia fazer compra de supermercado, não precisa chegar no supermercado e pedir tudo que vocês verem pela frente, porque a gente sabe que vocês precisam. Não podia. Quando eles foram ficando maiorzinhos, aí a gente deu a liberdade para eles de fazerem a listinha, quando eles não queriam ir no supermercado, fazer a listinha dentro das nossas possibilidades. E sempre foi assim, nunca... Mas eles sempre foram assim porque eles foram crescendo desse jeito, a gente ensinando desse jeito. E eles tendo responsabilidade e participação também. Sim. Né? Uhum. Eu lembro que você contou uma vez uma meta que vocês tinham
e com o que cada um pode ajudar. Sim. Né? E cada um abriu mão de uma coisa. De uma coisa para poder reduzir os gastos do mês. E cada um contribuiu Sim. com aquilo que podia. Mãe, eu Sim. posso tirar isso. Uhum. Né? E o outro falou, eu posso tirar aquilo. Sim. Né? E contribuíram e bem, e eles usufruíram dessa contribuição. Porque depois que a gente concluiu a nossa casa, lá era palco praticamente de todo final de semana, o pessoal reunia Era uma os casa colegas grande, da igreja, e quando eles eram meninos, eles tinham uma bandinha, né? E Evelyn era exigente pra caramba, não porque a vocal, ela era muito exigente. E depois eles fizeram já como adolescentes, já outra uma bandinha, mas aí depois veio o vestibular, essas coisas, outros aí não deu pra, compromissos. entendeu, né? Mas outra coisa assim muito importante na vida dos nossos filhos é uma coisa assim que a gente relembra. Sempre eles fizeram questão da gente estar presente nas coisas deles. Até hoje. Até hoje. Né? Vamos fazer tal coisa assim, assim? Ou, mãe, pai, vamos fazer tal coisa assim, assim? Sempre juntos. Sempre. Eles sempre. têm o maior prazer de estar junto com a gente. Nunca nos excluíram. A gente sabe que existem jovens que têm, vamos ser sinceros, né, vergonha dos pais. Os nossos não, eles faziam questão da gente estar junto. Inclusive, teve uma situação assim, foi bem interessante. Na Igreja Batista aí da Praia do Canto, lá com o pastor Uziel, teve no mês de novembro, teve uma palestra em função do câncer de próstata, entendeu? E aí teve o lançamento de um livro de um escritor lá do Paraná, que ele estava aí, e na fala dele, ele estava falando da importância do pai falar, numa roda talvez de amigos, esse é meu filho, essa é minha filha, apresentar. Aí depois que todo mundo falou, eu falei, agora eu estou colhendo o inverso. Aqui, hoje aqui eu fui apresentado para um monte de gente que meu filho tem o prazer de falar, esse é meu pai. Que lindo. Não é? São semeaduras que vão colher. E você falou sobre, né, igreja. Vamos entrar nesse ponto. Everaldo, durante um bom tempo do seu casamento, você não frequentava a mesma igreja de Eliane, né? Não era evangélico, né? Como vocês conduziram isso de tal forma que não se tornou um peso e nem um desgaste no casamento de vocês, que resultou hoje, né, em você fazer parte dessa família junto com Eliane e seus filhos? Mas como foi, Eliane, Everaldo? Como vocês conduziram? Porque há muitos casais que enfrentam isso, né? Pessoas de religião diferente, um cônjuge frequenta a igreja e outro não. E dentro de algumas casas isso se transforma numa guerra. Como que vocês conduziram isso? Só um minutinho, só para dizer, foram 20 anos depois que eu fui para a igreja, que eu voltei para a igreja, né? Porque a gente é de um berço assim, evangélico. E quando eu casei, eu me afastei. Everaldo não era evangélico, eu me afastei. Fiquei um tempo, né, afastada, até os meninos, até eu acho que era que fazer 7 anos. Depois foram 20 anos, depois que eu fui para a igreja, foram 20 anos. Até... acho que foi isso mesmo. Até Everaldo decidir. Sim. E como que vocês conduziram isso? Era fácil? Não, no começo não foi, não. Apesar de que quando Eliane recebeu um convite para visitar a presbiteriana, ela perguntou o que eu achava. Eu falei assim, não, maravilha, eu acho que tem que ir sim. E foi uma vez, gostou, foi outra e outra. Aí os meninos se amarraram na escola dominical, entendeu? Porque na católica não tinha nada disso. E depois eles
quando foram crescendo um pouquinho, pai, hoje a gente vai apresentar tal coisa assim, assim. Aí eu ia. Hoje à noite vai ter um palestrante assim, assim. E depois, no domingo pela manhã, eles iam para a escola dominical e em alguns momentos eu comecei a sentir um vazio muito grande. Às vezes eu deitava lá na nossa copa, lá sozinho, e no domingo à noite, às vezes, eu tinha aquela resistência e falava, hoje eu não vou não. Aí eles iam, aí depois que eles iam, eu me dava alguma coisa assim, eu mudava minha roupa, precisava de ver a felicidade nos olhos deles, de ver eu chegando. E depois eu passei a frequentar mesmo, sem ser membro. E aí convidava algum amigo, daí um tempo um amigo já era membro. E você nada de ser eu membro. Nada. Aí o pastor falava assim, rapaz, e eu pensava, é hoje que Everaldo levanta a mão. Né? Nada. Mas uma coisa também, que Eliane sempre teve uma sabedoria muito, mas muito, muito grande. Quantas vezes ela chegava assim, de forma assim, bem sutil, você não está sentindo um desejo no seu coração? Aí eu falava assim, ainda não. Mas o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Eliane falava isso. Nunca Eliane me imprensou. Nunca. Nunca fez aquela pressão, entendeu? Aquela briga? Não, isso nunca teve, não. E aí depois acabei me convertendo mesmo depois que a gente veio aqui para Laranjeiras. Em 2018. Em 2018 agora, né, que você se decidiu. Porque você frequentava, mas não como membro ativo, né? E aí, em 2018, teve a decisão realmente, né? Participava dos eventos, aquele negócio todo. Ia para encontro de casais, retiro. Já era amigo de todo mundo, de todo mundo, exatamente. Visitante de carteirinha. Porque Everaldo, gente, ele é muito comunicativo, ele é muito simpático, ele sabe chegar em todos os lugares, é uma pessoa amiga, né? Ele é muito amigável. Então, provavelmente conhecia a igreja toda. Sim, sim. Mas não se decidia. Mas, enfim, chegou 2018 e aí Everaldo tomou essa decisão. Eu perguntei isso para eles porque Eliane sempre me passou que tudo aconteceu de uma forma muito leve. Sim, sem nenhuma briga, cobrança. Nunca. Sem pressão, né? Sem tem que aceitar, faz né? Eu gostaria de fazer um adendo. Fala. A minha mãe era católica, entendeu? Nasceu na religião católica, mas ela sempre falava uma coisa para mim. Meu filho, não importa onde seja, fica com a sua família. Não se prenda pelo que da onde que a gente veio, o que a gente é. Fique com sua família. Minha mãe sempre deu esse conselho. Essa colocação, sempre. Poxa, Everaldo. Então, chegou a fase. Vocês começaram a estudar e ele me falou que foi um tempo de rotina intensa. Então, precisava de uma parceria um do outro, um apoio, um apoiando o outro, porque foi intenso. Você falou que saía, né, de manhã, quando chegava as crianças já estavam dormindo, né? Para vocês se formarem, acho que requereu de cada um compreensão, apoio, amizade. Não pôde ter ciúme aí no meio. Sim, né? E morando longe, né? Ele fazia faculdade em Aracruz. Sim. E eu na UFES, né? E era todo dia uma viagem vindo para Vitória, né? E quando eu tinha aula optativa, que geralmente era à noite, tinha que ficar na casa de alguém, porque eu não tinha ônibus. O último ônibus, eu acho que era 8h da noite, voltando para Fundão. E, nossa, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. E com certeza não foi fácil para vocês como casal e nem como pais.
Porque vocês já tinham as crianças. Sim, Eles tinham, vocês lembram mais ou menos quantos anos eles tinham nessa fase? Já eram crescidos? Eu vou fazer eu tenho 19 anos de formada. Evelyn devia ter o quê? Na Evelyn é que sentiu, assim, vamos dizer, um impacto maior. Ela era mais novinha, era caçula, porque né? quando Eliane tinha que se integrar... Época de prova, eu tinha que numa dedicar integra, mais. para estudar, entendeu? Aí Evelyn era menininha, ela ficava com ciúme. Sim. Aí ela ia para lá onde que Eliane estava estudando, daqui a pouco Querendo chamar começava... Riscava minhas coisas. Aí eu falava assim, minha filha, daqui uns dias vão ter muitos feriados, vão ter vários feriados, eu vou ficar em casa com você, comigo nada, com seus cadernos. Ela falava comigo Falava. nada, com seus cadernos. E eu falo que é uma fase assim difícil. E nessas fases difíceis vai valer muito o depósito que foi feito anteriormente, de união familiar, né? De tudo que vocês investiram. E Eliane falava, ela conversa comigo lá, né? Que a infância deles, toda limitação financeira não tirou a alegria de vocês de estarem juntos como família. E inventar. Inventar, né? exatamente. E inventar. Lanche, final de semana. Final de semana. Final de semana, todo final de semana era preparar um lanche. Ou era um cachorro-quente, e eles ajudavam, preparavam juntos, Pizza, né? Ajudavam a preparar. Ou era uma panqueca, ou uma pizza, um bolo salgado. E eles sempre envolvidos também, ajudando a preparar. Aí era uma festa. Todo sábado eles já sabiam que era dia de lanche à noite. Né? Sim. E o ponto alto é quando a gente falava assim, vamos dar uma voltinha por aí pela cidade. Aí tinha esse negócio também, da voltinha no sábado à noite na cidade. Aí tinha vez que eu carro. pegava a BR, a gente ia lá para um lugar onde que Uma tá até churrascaria. hoje, numa churrascaria lá em Aracruz, né? Naquela época já tinha, né? Isso era eventualmente, né? Você paga o quanto come, né? Sim. Mas aí era a maior felicidade do mundo para eles, Sim. quando pegava a BR. E, Everaldo, as crianças, enfim, cresceram, né? Vocês se formaram, as crianças cresceram. Eu não me lembro bem a data, mas quando vocês enfrentaram, porque aí a maturidade já foi chegando, né? E aí vocês também enfrentaram um desafio de enfermidade, né? As crianças estavam em casa ainda? Não. Evelyn casou em 2015 e Everalda adoeceu em 2016. Em 2016. Né? E fez uma cirurgia em 2016. E foi um tempo assim bem difícil para a gente, né? Vamos assim por etapas. Sim. Primeiro, como vocês encararam a saída da Evelyn, que era filha caçula? Uhum. Como foi cortar esse cordão umbilical? Talvez Everaldo, como a filhinha do papai. Olha, no primeiro momento, quando o Gleicinho veio pedir para eles ficarem noivos, eu falo a verdade, quase que me deu quase que me deu um infarto, vamos dizer assim, né? Quero ver quando ele ouvir isso. Porque o que a gente imaginava? Que ela concluísse os estudos, Para pensar em casamento se formasse, depois. entendeu? Ingressasse no mercado de trabalho para pensar em casamento. Mas Deus foi tão bom, mas tão bom conosco, que Ele colocou na vida de Evelyn Gleicinho. Nós nem falamos, tá, gente? Eles têm 2 filhos. O Eric, o mais velho, e a Evelyn. Qual é a distância, assim, de 2 anos de um para outro? Não. 4. 4? 4. 4 3 anos. 10 mesmo. Né? Quatro A anos. Evelyn é a mais nova. Mas aí continua, Everaldo. E aí, depois também, Deus nos presenteou também com a Jéssica, de berço também, evangélico, entendeu? Jéssica é a esposa do A Eric. esposa do Érico, exatamente. Gleicinho sempre teve envolvido Com a obra, com com as a coisas obra, de igreja. exatamente, né?
obra de missão, essa coisa toda, entendeu? Sempre, até hoje, Gleicinho, ele come um livro atrás do outro. Ele gosta. Ele é estudioso. Estudioso. Ele lê muitos livros dessa questão, livros cristãos, entendeu? Sempre livros cristãos, né? E teológicos. Né? E graças a Deus mesmo. Mas foi um impacto muito grande, porque ela era novinha, né? Apesar de que era da idade da Eliane, né? Ela casou com 22. Ela tinha 22, eu casei com 21. Entendeu? Mas, assim, eu fiquei bem mal. Casamento de Evelyn. Eu estava até tomando posse aqui em Vila Velha, né? Ela casou no sábado. Eu entrei em exercício na prefeitura na segunda-feira e eu ficava chorando lá no trabalho. Fui trabalhar num abrigo e as meninas, tia, por que você está chorando? Não estou chorando, é uma dor de cabeça que eu estou, não estou chorando. Eu fiquei chorando. Eles viajaram, foram para Gramado e eu fiquei ansiosa para aquela semana passar para a Evelyn vir embora, né? E no primeiro dia de trabalho aqui em Vila Velha, na segunda-feira, logo depois do casamento, Everaldo foi lá para a casa do meu irmão, que ela tinha deixado o vestido de noiva dela lá para Everaldo pegar, para entregar, né, na loja. E eu saí do trabalho, indo para casa, liguei para Everaldo. Você está onde? Estou aqui na casa de Ebinho. Eu falei bem assim, eu vou para aí, eu vou passar direto, não vou para casa. Eu tinha que passar pelo meu ponto para ir para casa do meu irmão, não vou para casa, porque eu chego lá em casa eu não quero ficar sozinha. E sentiu bastante, e fui lá para casa do meu irmão ficar lá com ele, que eu queria chegar em casa com ele, não queria chegar só. Fiquei bem mal. E vocês enfrentaram tudo isso, assim, crianças crescendo, começando a descobrir essa questão de relacionamento, de namoro, né? E aí liberar os filhos para namorar, vocês foram vendo isso tudo. E a Evelyn se casou, saiu de casa e é todo esse processo dentro da gente para ser administrado. E vocês vivendo isso juntos, né? E aí veio a enfermidade, né? Vou perguntar a Eliane, porque você era o paciente. Uhum. Qual era o seu maior medo, Eliane? Meu maior medo dele morrer. O maior medo dele morrer. Deus me livre. De perdê-lo, né? E a gente até se emociona, porque foi uma fase bem difícil. E a gente difícil. que era amiga, né, de trabalho, vivemos juntos, assim. Everaldo, e o seu maior medo? O maior medo, na verdade, é pensar de você não ter a oportunidade de ver aquilo que você mais deseja, né? Que é exatamente ver a continuidade da família, né? E a minha cirurgia foi em novembro de 2016. No ano de 2017, eu tive várias intercorrências, mas várias. O casamento de Eric foi no dia 8 de abril. De 2017? De 2017. E aí, na véspera do casamento dele, eu fiquei a noite toda internado lá em Santa Maria. Que eu tive uma obstrução, e lá me liberaram para eu ir para o casamento, porque, na verdade, não deveria. Fiquei no casamento até quando terminaram as fotos. Aí depois eu falei com a Eliane, não dá mais não. Não dá mais não, porque está tudo travado. Aí voltei para o hospital lá, que eles falaram, qualquer coisa, volta aqui. Aí o médico queria segurar internado. Aí eu pensei, falei assim, eu acho que não adianta ficar internado aqui não. É melhor ir embora para Vitória. Aí o irmão da Eliane estava comigo. Aí saímos sem avisar o pessoal que estava na festa, entendeu? Para não abalar o Eric, né? Sim. E depois a Eliane ficou para trás lá, resolvendo a barra. Aí fiquei lá, segurando a barra, né? Eric, casamento. Quando sente falta do pai, perguntou. Eu falei que estava tudo bem, que ele preferiu vir para Vitória, que tinha mais recursos, mas que estava tudo bem. E aí, quando terminou tudo,
nós viemos do jeito que a gente estava. Eu, Evelyn e o marido dela, né? Gleicinho. Gleicinho. Viemos para encontrar Dar o Everaldo. suporte, né? Dar o suporte. Mas foi um tempo muito difícil. Nesse período também, teve a troca de curso do Eric, que a gente ficou um pouco preocupado, que ele fazia... Antes dele casar, né? Metalurgia. Aí depois ele foi convidado para passar por um processo seletivo. Sempre procurou pedir opinião para a gente. Conselho. Nunca tomou decisões sem escutar, entendeu? E aí, até hoje. Hoje, Eric ele é um profissional requisitado no mercado, entendeu? Que ele especializou em riscos e compliance, entendeu? Mas mesmo assim, até hoje, Pede sempre... conselho, orientação. Compartilha as coisas com mamãe e papai. Para pedir conselho. Everaldo, o que foi a Eliane como mulher, como esposa, nesse seu processo de enfermidade? Se você pudesse testemunhar o que foi a sua esposa para você nesse processo. Eu costumo dizer, assim, até às vezes brincando, mas toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Eu acho que Eliane se deu tanto, que eu acho que era até além da conta. Né? A preocupação mesmo, e ali comigo, entendeu? Lado a lado, todos os instantes mesmo. Nunca eu vi sequer uma situação assim de tipo... Ela reclamar. Tá tudo bem, tá tudo bem, ou reclamar por qualquer coisa. Entendeu? E graças a Deus, entendeu? A gente passou por umas dificuldades mesmo. O ano de 2017 foi terrível. Foi o ano inteiro praticamente, entendeu? De idas e vindas, né? Intercorrências, entendeu? Ao hospital. E, Eu sempre falo, Everaldo, que eu vivi aqui do local de trabalho. E eu entendo Eliane como esposa, que às vezes, né, Eliane, não dá para chorar na frente. Não, tem que chorar escondido. E muitas vezes a Eliane chorou escondido. E às vezes compartilhando comigo ali no local de serviço, eu acho que é quando dava aquela folga para a alma, porque eu entendo que como esposa, chegava lá, ela tinha que estar firme para segurar a corda, para ajudar. E chorava no banheiro com barulho da água do chuveiro. Né? E isso faz parte. Mas uma coisa que eu falava com Eliane, uma coisa que eu admirava em vocês nesse processo, é que vocês, apesar das dificuldades que vocês viveram, né, que mexe não só com a sua estrutura física, mas também com o emocional. Mas vocês levavam com muita leveza, com muita amizade, com muito amor, né? Porque eu já vi pessoas passando pelo mesmo problema. E a esposa reclamando do fardo, que está pesado e que não aguenta mais, idas e vindas ao hospital, que está cansada, entende? E o paciente por si só coagido, porque Sim. depende, porque precisa daquela ajuda, né? E eu entendo que, vou falar como ser humano, a gente como paciente, a gente não quer dar trabalho. A gente não quer ver os nossos sofrendo por nossa causa ou a gente se sentir um peso. Acho que a pior coisa que tem é a gente se sentir um peso. E tem gente que consegue nos fazer se sentir um peso. Né? Mas eu via em vocês um amor tão grande, um derramar de amor tão grande e tanta cumplicidade que eu falava com a Eliane. Eu falei, olha, se não fosse os seres humanos que vocês são, inseridos dentro de um casamento que vocês têm, eu não sei se vocês conseguiriam
seguir adiante? Porque foram muitos desafios. Quando pensava assim, agora acabou, estou livre. Em 2021, passamos por muitas provas também, né? 2021. Parecia que ia viver tudo de novo. Uma cirurgia que... Ele precisou fazer uma cirurgia que teve uma infecção. Nós ficamos 17 dias dentro do Hospital Meridional, internados. Internados, nós dois, né? Sim. E ele não podia nem sair para ir no corredor por causa da Covid. A da Covid, Sim. O medo. E o medo eu no quarto, saí esterilizando tudo. Até um profissional que vinha, tipo um fisioterapeuta, para mexer nele, primeiro passar álcool na mão, eu chamava. Primeiro passar álcool na mão, porque você colocou a mão na maçaneta, colocou a mão... Porque ele estava muito vulnerável. Estava. Nossa... Mas eu sempre encarei as coisas. Eu nunca me deixei abater por nada também, não. Inclusive, o urologista falava bem assim, que eu era o paciente mais animado que ele já tinha visto. Né? Quando a gente chegava lá, ele me chamava de Seu João. Seu João, anima a Dona Eliane, hein? Por causa da ansiedade da Eliane, né? Anima a Dona Eliane. Ele passou a saber como é que eu era. Ele mandava o Everaldo me dar força. Aí, às vezes, em alguma situação, depois, né, para frente, com o decorrer das coisas, quando eu chegava lá sozinho, já sei que está tudo certo, né? Dona Eliane não está junto. Então, Desse está jeito. tudo tranquilo, tudo tranquilo. E eu falo que vocês levaram com muita leveza e Deus foi dando vitória. Amém. Em cada etapa que vocês foram passando, Deus foi dando vitória. Na verdade, foram muitos milagres, né? Foram muitos milagres. A gente que viveu tudo isso que a gente viveu, a gente vê assim, a mão de Deus em cada coisinha que pode parecer uma bobagem. Everaldo, assim, decorrência da cirurgia, né? Da primeira cirurgia que ele fez em 2016, ele ficou com vários efeitos colaterais na época, né? Efeito de rádio, efeito problema da própria cirurgia mesmo, que ele teve estenose de uretra, a incontinência urinária mesmo, né? E assim, depois veio um problema que era um efeito tardio da radioterapia, que ele sangrava na hora de urinar. Então, assim, a gente viu assim, a mão de Deus em cada coisinha e cada cura, cada problema sendo resolvido, né? Cada problema. Uma coisa, Everaldo, que eu observo de longe, eu tenho certeza que eu não vou errar. Não tenho dúvida que vocês casaram por amor, né? Se amando. Mas eu vejo que a maturidade deu mais consistência a esse sentimento. Sim, né? Com certeza. E eu vejo que a parceria de vocês, né, o poder do compromisso de vocês um com o outro, é preponderante, entende? Para manter vocês assim, unidos até hoje e ainda apaixonados. Você sabe qual é a frase que eu carrego até hoje? Sim. Que ela falou para mim? Eu quero ficar de cabelos branquinhos, bem velhinha, pertinho de você. Tá ficando. Mas lindo. é isso que eu peço a Deus para, assim, que eu não quero ficar sem meu marido. Que lindo. Que a gente envelheça juntinhos, né? Isso aí. A gente fica emocionado, tá? A gente chora. Eles são um casal muito bonitinho. Eu falo com o Léo, eu falo, olha, quando eu quero amadurecer assim. Vocês sempre se trataram assim, com carinho, com delicadeza. Não quer dizer, vocês nunca brigaram, não é isso. Mas sempre foi assim, sempre se tratando bem, se respeitando, sempre sendo cordial um com o outro. O grande problema que eu vejo, talvez, na vida até ao redor, né, da gente, é quando se perde o respeito. Porque se perder o respeito, aí fica difícil, né? Então, uma das coisas assim, que a gente sempre teve é o respeito um pelo outro, né?
É um respeito verdadeiro, não é só porque alguém está falando mais alto ou que o outro está falando mais baixo, não. É respeito pela pessoa, aquilo que... Quem está contigo, pelo respeito. Não aquela situação de imposição. Não, é você olhar com respeito por alguém, por admiração. Amém. E aí as crianças saíram, a cura veio, né? A gente hoje celebra a cura do Everaldo. E aí, bora curtir a vida. Assim, Bora. só voltando um pouquinho, assim, que você falou assim, que a gente, com a maturidade, a gente fica mais próximo ainda. É realmente, porque início do casamento, depois com as crianças pequenas, são muitos desafios São muitas demandas, que o casal né, precisa enfrentar, né? São demandas e desafios mesmo, é muita coisa. E depois a gente fica sozinho, né? Volta a ser só os dois. Volta a ser só os dois, aí você pode continuar com a pergunta. E aí, as crianças cresceram, viraram, né, um homem e uma mulher, se casaram, hoje com suas famílias. E aí, Everaldo e Eliane volta a ser os dois. E aí, bora curtir a vida. E Eliane descobriu a arte de vocês viajarem juntos. Mochila nas costas. Mochila nas costas. Na Como estrada. que isso aconteceu, Eliane? Como que Então, surgiu isso? Final de 2017, né, quando Everaldo, graças a Deus, já estava com os problemas assim já resolvidos, estabilizado, a questão da saúde dele. Aí Eric e Jéssica, que foram nossos grandes incentivadores, né? Falaram que a gente tinha que começar a viajar e que a gente escolhesse entre Foz do Iguaçu, primeira viagem, e Curitiba. E aí nós acabamos optando por Curitiba, né? Mas, assim, deu um friozinho na barriga que a gente nunca tinha viajado. Sozinho, né? Sozinhos, nem com os meninos. A gente não tinha condições de viajar, né? Eu tinha viajado muito a trabalho. Né? Sim. Mas eu tinha ido, acho que uma vez em São Paulo, só a trabalho também, pelo CR, né? Uhum. E deu um friozinho, mas encaramos o desafio. E marcamos a viagem logo para fevereiro. E fomos, acho que uma viagem de 5 dias para Curitiba. Amamos. E eu acho que nesse primeiro ano a gente fez 4 viagens, né? Depois nós fomos para a região dos lagos, fomos conhecer Ouro Preto, no final do ano fomos para Foz do Iguaçu. Enfim, a gente só parou de 2018 para cá, a gente só não viajou em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Que ficou tudo parado. Sim, só em 2020. Esse ano nós já fizemos 2 viagens. E como a gente é amiga de trabalho, ela vai compartilhando comigo. Nós vamos para tal lugar e eu viajo junto com ela pelas fotos, né? Que ela posta e tudo mais. Essa é a questão que eu iniciei o programa falando. Muitas pessoas não cultivam o bom relacionamento durante o início, durante o meio da nossa jornada com as crianças. E quando os filhos se casam, se perdem, não conseguem mais se reconhecer como casal. E há um índice grande de casais que acabam divorciando na maturidade. E vocês se redescobriram nessa nova fase. Sim, a gente tem prazer em estar juntos. Na pandemia, não podia sair. O que a gente fazia? Joguinhos. É isso que eu ia falar agora. Eu e ela. Nós 2 sozinhos. Inclusive, o nosso genro, ele fez uma palestra também, e ele citou o nosso exemplo de como ocupar o tempo na época da pandemia, porque muitas pessoas ficaram em parafuso. Né? Parafuso. E a gente começaram não. a ter crise Quando de ansiedade. Inventava comidas. Quando a gente tinha um tempinho, aí é o desafio, né? Do Sim. Home Cube. A gente assistia também filmes, séries na pandemia. Séries,
Culto era online, né? O culto online. E agora a bênção da maturidade. Por quê? Vocês enfrentaram lá atrás período de semeadura. E é isso que eu quero transmitir a vocês. Há um tempo que a gente semeia. E esse tempo de semeadura, igual você falou, construção, crianças estudando, vocês fazendo faculdade, foram tempos de investimento, em que vocês tiveram que sacrificar algumas coisas. Agora chegou a maturidade, até investimento na criação dos filhos, na educação. Educaram tão bem que hoje eles são independentes. Né? Falo financeiramente falando. E é bom abordar isso porque uma das crises também de casais na maturidade é porque nunca chega esse tempo de desmamar os filhos. Nunca chega esse tempo de cortar o cordão umbilical. E os filhos continuam como uma demanda financeira desses pais, sabe? Já com... Bota aí, filhos com 30, com 40, então os pais para lá de 70. E assim, uma coisa só, Sim. um parênteses, que a gente assim fica muito feliz que hoje a gente consegue fazer isso, a gente consegue viajar, a gente, inclusive, o Geraldo não gosta nem de ficar em casa no final de semana, né? Ele já, a sexta-feira ele fica bem assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos fazer? Né? Agora nós estamos com outra viagem para setembro, né? Isso aí. E assim, o que a gente fica feliz é que, graças a Deus, nossos filhos conseguem fazer isso também com recurso deles. A gente ficaria muito triste se hoje a gente pudesse fazer e eles não. Sim. Né? Eliane, eu queria que você até compartilhasse, que foi uma coisa muito importante que você me falou quando a gente conversou. E eu acho importante, como é importante essa forma de criar os filhos, prepará-los para a independência. Prepará-los para prosperar mesmo. Eu falo que abençoar um filho, o que é eu te abençoo? É eu te libero para prosperar. Então, o importante é a construção dessa liberação, para que o filho se sinta capaz. Porque, às vezes, é uma criação de tanta dependência, é uma criação tão de muleta, que o problema é que o filho não se sente pronto para dar o passo sozinho e romper. E eu me lembro que você falou que, se você não passar na Universidade Federal, você vai trabalhar para ajudar a pagar a faculdade particular. Né? Porque, Érica, assim, no ensino fundamental era uma preocupação muito grande da gente. E eu falava mesmo. Sim. Se não passar na UFES, por exemplo... Que é a única federal que nós temos aqui. A gente não tem condições, porque lá atrás a gente não ia ter mesmo, nem sei se ia ter algum dia... de pagar a faculdade particular, não, para você. Vai ter que trabalhar o dia inteiro para pagar a faculdade à noite. Isso. Porque não tem condições da gente pagar uma faculdade particular. Sim. Então, isso foi criando um senso neles de responsabilidade. Né? Não era aquela criação, claro, vocês ajudaram em tudo que vocês puderam, até eles se casarem, né? E a gente não é contra os pais, vez ou outra, querer presentear os filhos, Sim. dar uma ajuda em alguma coisa, mas não é aquela coisa de muleta, né? Aquela coisa assim, não, você só vai conseguir fazer se eu tiver aqui por trás para injetar. Não, eles foram criados para romper, né? E se sentir capaz de prosperar. E, Eliane, eu achei isso muito interessante, que eu até falei, meu Deus, que interessante, porque hoje, que entenda, eu já ministrei isso aqui em palestra, se você souber criar os seus filhos, existe sim, eu vi isso de uma pedagoga. Nós estávamos em uma reunião de escola, era a escola de Isabelle, e uma pedagoga reunida com os pais falou bem assim, existe aposentadoria para mãe e pai? E a gente foi unânime, não tem. Ela, se vocês souberem criar, tem sim. Vocês se aposentam. E eu
até hoje isso lateja na minha mente. Por exemplo, tem pais que têm pânico em imaginar de os filhos fazerem aquele menor aprendiz. É tipo aquele estágio. Meu filho trabalhar, entende? Mas vai criando. Você precisa ir soltando de pouco seu filho para a vida para ter responsabilidade. Quando vocês falavam, o que vocês podem abrir mão? Sim, e outra coisa, ajudar. Você me fez lembrar, Evelyn, antes da faculdade, Evelyn, não, até na faculdade mesmo, eu acho, Evelyn fazia alfajor para vender na sala de aula. Eu, inclusive, ajudava ela a fazer quando a gente morava no centro de Vitória, né, alfajor. Evelyn, na época que passou no vestibular, antes das aulas começarem, ela falou assim, eu quero trabalhar, eu estou de férias, eu quero trabalhar. Aí foi lá para o shopping entregar currículo nas lojas e trabalhou um tempo, se eu não, foi na de Ferola, na Pacotilho, né? Pacotilho. Trabalhou um tempo lá como vendedora, depois trabalhou mais um tempo numa loja de calçados no shopping. E ela, na época, juntou um dinheirinho. No período de férias. E eu não lembro direito, na época que a Evelyn casou, eu acho que o vestido dela, ela ajudou a pagar, se eu não me engano, não sei, alguma coisa assim, de recurso dela próprio. Isso não é gratificante. Né? Você vê seus filhos rompendo, né? Você vê seus filhos assumindo isso nela. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, vou ter meu dinheirinho. E nunca teve vergonha de ser vendedora na loja ou de levar um alfajor para vender na faculdade. Não. E hoje eles têm seus filhos, né? Que agora eles já são vovô e vovó. Né? Tanto a Evelyn tem a sua filha. Princesa Clarice. Né? Clarice. E o Eric Princesa tem a Júlia. Né? E os netos também não são pesos financeiros para vocês. Não, vocês podem presentear. Sim. Mas vocês não têm a responsabilidade de custear. Nossa responsabilidade financeira com eles foi até o casamento. Sim. Foi e até não o há casamento. Nenhum peso sobre isso. Nenhum. Eles entendem e assim a família, eles viajam juntos. Sim. E nunca de forma pesada, né? Eles têm prazer em estar juntos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o casal na maturidade encontra problema porque nunca chega ao ponto da liberdade como casal financeira sobre os filhos. Aí, às vezes, depois vem os netos. E essa responsabilidade que perpetua sobre o filho ainda vai para os netos. Deve ser muito triste isso, né? Entendeu? Porque fica sempre aquela confusão, né? Aquele desgaste. E muitas vezes aqui os pais, vou botar vocês aqui, às vezes poderiam pensar numa aposentadoria para se curtirem mais como casal, mas como que aposenta? Eu ainda tenho... Como é que meu filho vai ficar? Como é que minha filha vai ficar? Como é que meu neto vai ficar? Tem obrigação financeira ainda sobre a vida dos filhos e, às vezes, sobre a família dos filhos, né? A família dos filhos. Então, é muito importante Nós expor aposentamos. como que vocês construíram essa construção, né? E aí, voltando agora para se curtir como casal, aquilo que vocês semearam lá atrás... que foi mais difícil, a gente está partindo para o final agora, para encerrar o programa, passou rápido. A gente já está aqui há mais de 1 hora, tá vendo? É que eu falei com eles, não fiquem preocupados, que é um bate-papo. Então, aquilo que vocês semearam lá atrás, que às vezes foi uma fase difícil, em que até os filhos tiveram que abrir mão de alguma coisa para ajudar, sacrifício de tempo, vocês precisando estudar, construindo uma casa... Só que hoje, eu louvo a Deus por toda a construção que vocês fizeram. E hoje vocês estão na maturidade, se curtindo agora plenamente. Voltou a ser os dois. E agora numa fase, digamos, mais tranquila financeiramente. Sim, mais porque leve, a casa que tinha que ser construída já foi finalizada. Essa casa, né, pôde ser vendida, ser revestida em investimento em outros imóveis. Sim. Nem foi só um, foram outros imóveis. Eu falo assim para as pessoas entenderem a construção. Há um tempo de sacrifício,
mas com a ajuda de Deus, com respeito mútuo, com comprometimento com a família, um com o outro, com bem-estar um com o outro, isso lá na frente vai florescer, vai frutificar, né? E aí hoje vocês podem usufruir. A Eliane hoje ela já planeja com o Everaldo uma aposentadoria, né, Eliane? Já pedi aposentadoria em Cariacica. Isso mesmo, que ela é concursada em 2 prefeituras, que aqui nós temos a Grande Vitória, né? Ela trabalha comigo na prefeitura de Cariacica e eu falo que vai ser um lamento para mim quando ela sair, mas eu acho que é necessário, acho que ela precisa realmente usufruir desse bem-estar com o marido dela. E eu acho muito bonitinho que eles se curtem, entende? Eles se curtem com os filhos, eles se curtem com os netos. Sábado à noite ele falou bem assim para mim que amanhã, que seria Sim. domingo, né? Amanhã, uma hora dessa, vai estar triste, né? Porque vai estar acabando o feriadão, você vai trabalhar na segunda-feira. Verdade. Não é? E é isso, gente. Existe ainda o amor na maturidade. É difícil viajar sozinhos? Agora vocês já tiram de letra. Não, nós fizemos, na verdade, fizemos uma viagem com Evelyn e Gleicinho para Gramado, né? E uma viagem com Eric e Jéssica para o Rio, Paraty. E algumas viagens de carro, até 600 quilômetros a gente vai de carro, aí tem minha irmã e meu cunhado vão juntos. Sim. Agora, a maior parte a gente viaja sozinho. Sim. Né? Nós viemos de Natal agora em abril, fomos sozinhos. Ano E passado. vocês incentivam outros casais a fazerem isso? Já na maturidade? Com certeza. Nossa, viajar é maravilhoso. Muito, muito bom. A gente aluga Everaldo carro. só tira foto de mochila e bora curtir a vida. Ano passado nós fizemos uma viagem para Santa Catarina, aí conhecemos várias cidades de Santa Catarina, mas a gente alugou carro, conseguimos conhecer muitas cidades. Ai, que mas bom. ficamos 10 dias viajando. Eliane e Everaldo, nós estamos partindo, né, para o final da nossa entrevista. Eu acho que serviu de incentivo para muita gente, né? A maturidade não significa ponto final, né? Com certeza mas que não. pode ser o recomeço de muitas outras coisas, né? De muitas pode. outras descobertas. Porque é isso, o casal volta a ser os dois. E o que eu percebo assim neles, apesar de todo o desafio de enfermidade que eles enfrentaram, isso é natural. Às vezes você vai enfrentar nessa jornada matrimonial desafios financeiros, desafios com enfermidade, né? São N desafios. Eu falo que casamento não é uma linha reta. Desafios de criança pequena, desafio de idade escolar. É um que estuda mais, outro que passa aquela fase que não quer estudar. Um que gosta de ir para a igreja, outro fala, eu não quero ir para a igreja. Todos nós passamos por... Esses desafios, todo mundo passa. Com certeza. Mas a questão não é a ausência de desafio, mas a forma como vocês se conduziram como família diante desses desafios. Foi a graça. A graça de Deus. Aleluia. Amém. Se não fosse a graça de Deus. E hoje vocês podem celebrar Misericórdia, né? Misericórdia de Deus. Porque a não tem misericórdia, segredo, a bondade. A gente só sabe, só tem que agradecer a Deus. Temos que agradecer. E quando eu olho para Eliane, quando a gente conversa com ela, falo mais com ela porque a gente trabalha junto, e você tenta olhar qual o segredo. Quando ela falou, não tem mistério, né? Eliane, talvez você não vai encontrar Eliane nos púlpitos pregando, como eu prego. Talvez você não vai ver a foto de Eliane e Everaldo em cartaz. Olha os congressistas, né, desse grande evento. Mas o maior evangelho que eles pregam é com a vida deles. Eles vivem a palavra. Eles têm o temor ao Senhor. Eles vivem a Cristo na vida familiar.
sendo o melhor esposo que ele poderia ser, ela sendo a melhor esposa que ela poderia ser, ele sendo o melhor pai que ele poderia ser, e ela sendo a melhor mãe. Eu sinto a presença de Deus aqui hoje. E dessa forma, Jesus é glorificado através da vida deles. Amém. E eu falo com Eliane, eu amo pregar o evangelho, mas se eu não, mas o sucesso para mim não é a multidão para quem eu prego. O sucesso para mim tem que ser o sucesso da minha família. Porque se a minha família, eu falo com Eliane, se eu não conseguir achar esse ponto de equilíbrio e de sucesso familiar, nenhum evento de 5.000 ou sei lá quantas mil pessoas que eu tenha pregado não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então, Eliane, eu quero dizer que você e Everaldo, para mim, são um exemplo a ser seguido de marido e mulher, sabe? De mãe, de pai, né? Esse romper, sabe? E hoje ver os filhos também tendo vida bem-sucedida. Olha que vitória. Os filhos tementes a Deus, na presença do Senhor, e todos eles geraram filhos dentro da aliança do casamento. Sim. Isso não é maravilhoso, Maravilhoso. gente? E Everaldo e Eliane são pessoas que transbordam tanto essa paz de Deus e amor e respeito, que as pessoas têm prazer em estar do lado deles. Já viu aquele casal que as pessoas falam, ai meu Deus, já vem esse casal que briga o tempo todo, xinga um o tempo todo. Mas vocês verem que os filhos buscam estar perto dos pais. Porque tem tanto do temor ao Senhor, tem tanto da presença e da graça de Deus que as pessoas querem estar perto. Amém. Então, Everaldo e Eliane, obrigada por estarem aqui. E, gente, não tem segredo. É viver a palavra. Com certeza. É viver a palavra. E é muito bom a gente ter um lar, ter paz, né, no lar, ter harmonia. A gente gostar de estar junto o tempo todo. A gente gosta, a gente ama estar junto. E ontem eu ganhei até presentes dos namorados. Ai, que chique! Na verdade, o presente foi para nós. Eu falei assim, amor, eu não tive tempo de comprar nada, mas ele veio com presente para mim. Ai, que bom. Teve até presente no Dia dos Namorados. Tem que marcar, a gente né? gosta Já muito de estão estar planejando junto. a próxima viagem. já E é os planejamos. dois, tá, gente? É os dois. Eles viajam com os filhos, com os netos. Sim. Mas eles têm... Ela fala que a viagem mais gostosa, que eles curtem mais, A gente curte muito. é quando tá só os dois juntos, né? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. O que um quer fazer, o outro também quer. E a gente vai se certo. ajeitando. Mas olha, parabéns. Parabéns pela família que vocês construíram. Obrigada. Parabéns pelo... Vocês encontraram o melhor da vida, né? Que é o sucesso familiar. E Eliane e Everaldo, vocês, a partir de hoje, vão ser uma referência mundial. Aí, a gente que agradece a Não é? oportunidade de estar aqui com Obrigada. contigo nesse programa maravilhoso. Que Deus abençoe o seu ministério. Amém, amém. Obrigada, tá, Pri, Eliane? obrigada mesmo. Obrigada. E é esse o segredo. Eu acho que colocar diante de Deus, né, mesmo, a vida da gente. Sim. Porque é muito bom, depois de um dia inteiro de trabalho, a gente voltar para o aconchego do lar e saber que ali a gente tem paz. Tenho paz. Você tá vendo Nossa. como Eliane é bonitona? Posso chamá-la de senhora, não. Tem que ser você. Mas, olha, bonitona, porque o coração alegre, diz a palavra do Senhor, aformoseia o rosto, viu? Eliane, eu falo que, para mim, um dos grandes presentes que Deus me deu quando me levou para Cariacica foi você. Eliane, o caráter dela não se reflete só na família, né? Eliane, ela é uma profissional exemplar, de caráter. Eu falo, se Eliane falou, tá falado, entende? Porque realmente ela tem integridade. Ela tem integridade como pessoa, ela tem integridade profissional. É aquela famosa Caxias. Chega no horário, faz o que tem que ser feito, até além do que precisa ser feito. É muito humana com os pacientes, tem muita empatia. Eliane é um grande testemunho. E você também, Everaldo, um grande amigo, um marido exemplar.
a sua esposa é apaixonada por você mesmo. Eles somos. E ela testemunha muito bem ao seu respeito, como marido e como pai. Eu celebro a sua cura. Eu celebro. Léo, quando estava orando por Everaldo, falou: Priscila, pode ficar tranquila. Everaldo vai receber a cura. Eu vejo Deus curando Everaldo. E várias vezes vocês oraram por mim. Não é? E Deus realmente fez, como, né, Deus tinha mostrado a Léo, e nós celebramos essa família. Nós celebramos esse casamento. Eu celebro o Eric e a Evelyn como bons filhos. E eu tenho certeza que terão vida longa e de honra. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra. Então eles serão felizes, irão bem, terão dias prolongados. Temos mais 2 filhos, E né? mais o 2. marido de Evelyn e a esposa de Eric. Né? A Jéssica E o Gleicinho. E agora as 2 pitutinhas, a Clarice e a Júlia, cheias de saúde. Que Deus continue abençoando a família de vocês. E é isso aí. É possível viver o amor na maturidade, né? Não precisa ser um relacionamento de enfado e canseira, mas de maravilhas na presença do Senhor. Feche os teus olhos, eu vou estar orando pela sua vida e não sai daí, que depois nós vamos dar os nossos alôs. Amém? Senhor, eu queria te agradecer por este programa. Te agradecer pela Eliane, pelo Everaldo. Senhor, desde 2013, quando eu conheci a Eliane, o Senhor tem feito uma construção na minha vida, principalmente de um objetivo de vida onde eu quero chegar. Senhor, o sucesso familiar deles, Pai, faz o teu nome ser glorificado através dessa família. Eu celebro a cura do Everaldo, eu celebro esse matrimônio, eu celebro esse lar, eu celebro esse casamento, eu celebro esse amor. Senhor, que essa chama continue acesa, ardente, que o Senhor continue guardando esse lar, que o Senhor continue guardando essa família. Pai querido, eu abençoo, Pai, o Eric, eu abençoo a Evelyn, a Jéssica, o Gleicinho, Pai, a Clarice, a Júlia, que é a continuidade dessa família. Pai, eu te louvo, porque olhar para Eliane e Everaldo é ver o padrão que o Senhor estabeleceu para a família na terra. Pai, é ver o padrão do céu na terra através dessa família, com esse compromisso, com esse respeito mútuo e com esse amor. Pai, eu continuo abençoando e que eles prossigam essa jornada, glorificando o teu nome através do sucesso familiar. Pai querido, agora eu oro por essa família que está me assistindo. Senhor, às vezes uma família marcada por confusão. Eu ainda estou com essa mulher porque eu tenho que suportar. Eu estou com esse homem porque eu tenho que suportar. Pai querido, não, que eles redescubram, Pai, o sentido da vida, o sentido do matrimônio na maturidade. Que eles se redescubram, Senhor. Pai, que eles possam agora olhar para dentro deles mesmo, Pai. Que eles possam olhar para dentro desse casamento, Jesus. E pensar, Pai, qual o caminho que eu posso tomar para reavivar esse casamento. Senhor, que eles encontrem o caminho da Tua graça, do Teu perdão, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, faça novas todas as coisas neste casamento. Pai, se há um casal que precisa de cura, que o Senhor venha ministrar a cura. Se há um casal que precisa de libertação, venha ministrar a libertação. Se há um casal que precisa de salvação, Senhor, ministre a salvação nessa noite. Que haja um novo cântico neste casamento. Que haja uma nova alegria neste casamento. Pai, que eles ainda possam brincar um com o outro, acarinhar um ao outro, que um e o outro tenham prazer na companhia um do outro. Pai, que o Teu nome seja glorificado nesta família. E eu abençoo todas as famílias que estão nos assistindo agora.
Pai, que o casal na maturidade possa ser um exemplo para a sua descendência de como viver a dois, honrando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada, gente. Amo, Eliane, você. Fica aqui mais um pouquinho. Nós já estamos terminando. Chegou a hora dos nossos alô. Você que manda o seu e-mail para nós. Chegou agora a hora de agradecer, né, e dar os nossos alôs. Esses alôs aqui são referentes ao programa, o último programa que foi ao ar. O programa foi A Mãe do Meu Cônjuge, onde eu ministrei o ensino sobre a relação de nora e genros com sogro e sogra. Amém? Agora o meu alô vai para Irineu Fontana. Ele me escreve de Teixeira de Freitas, Bahia. Graça e paz, muito bom quebrarmos esse falso paradigma de que as sogras são um peso no relacionamento, pois muitas delas se tornam verdadeiras mães do nosso cônjuge. É verdade. Um abraço, Irineu. Um abraço para Ananda Ferreira Santiago. Ela me escreve de Itajaí, Santa Catarina. A paz, minha sogrinha é um anjo na minha vida e de meus filhos. Mande um abraço para ela que te segue sempre, Kátia Nunes. Um abraço para você, Ananda, e um abraço para a sua sogra, Kátia Nunes. Kátia, receba aí o meu abraço e o meu beijo. Obrigada por nos acompanhar em todo o programa. Um abraço para Cíntia Bragança, ela me escreve de Cascavel, Paraná. Graça e paz, que bom que muitas sogras contrariam as brincadeiras feitas sobre elas. A minha mãe é um exemplo disso, pois trata o meu marido como um filho, assim como ele a ela. Mande um alô para a família Bragança, da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. Um abraço, Cíntia, por esse alô, e um abraço a toda a família Bragança, da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. Um abraço também ao pastor Ronildo Figueira Santos, ele me escreve de Fortaleza, Ceará. A paz do Senhor, não poderia perder essa oportunidade para honrar a minha sogra mãe, que já dorme no Senhor. Foi ela quem me levou aos pés do Senhor e foi um testemunho vivo para mim do que o Senhor é capaz de fazer a uma vida que o abraça. Hoje, pastoreio a igreja onde ela serviu ao Senhor até a sua morte. E para onde eu olho, vejo a obra de suas mãos, nos irmãos, na igreja levantada e, por fim, em quem a pastoreia. Minha gratidão à missionária Graciane Lima, mãe da minha amada. Que bênção! Eu falo que a minha sogra também é minha Noemi. Eu falo que Deus muito me amou quando me deu a minha sogra. E que privilégio, né, pastor Ronildo, poder hoje viver os frutos das sementes que a sua sogra plantou. Um grande testemunho, um forte abraço. Um abraço também para Aurélio Dias Gomes, ele me escreve de Orlando, Flórida. Graça e paz, irmãos, tema inusitado, mas muito pertinente. De fato, nem sempre será fácil essa convivência, como não é a do próprio casal. Mas debaixo da orientação do Santo Espírito, transformamos qualquer convivência em algo santo e agradável a Deus. Sempre vale a pena lutar por isso, é verdade, Aurélio. Para todo relacionamento humano, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que possa transparecer em nós o fruto do Espírito. Porque se dependermos da obra da nossa carne, é guerra. Mas se deixarmos fluir o Espírito Santo em nós e deixarmos transparecer o fruto do Espírito, por mais difícil que seja a pessoa, todo bom relacionamento é possível. Um abraço também para Sayonara Ferreira Guedes, ela me escreve de Aracaju, Sergipe. A paz do eterno Deus é exatamente como a senhora disse, nem sempre será fácil a convivência. Às vezes tem lutas para passar,
Mas quando perseveramos no Senhor, rompemos pela fé, e com o passar do tempo o mar se acalma. Hoje vivo muito bem com a minha sogra e a amo muito. Glória a Deus, sayonara, um forte abraço e obrigada por esses alô. Não deixem de me escrever, congestione os e-mails da TV IBMS mandando mensagem para mim. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, @Priscila Cedro Oficial. Há muitas pessoas que me acompanham pela TV IBMS, que me chamam pelo direct e a gente conversa, a gente bate um papo. Obrigada por me acompanharem aqui toda semana no programa Interação Gospel. Se você conhece um casal na maturidade que precisa assistir esse programa, então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Entenda, ainda é possível amar na maturidade. Ainda é possível se curtir na maturidade, amém? Não importa os desafios, mas a forma como você decide vivê-los. Até o próximo programa, Interação Gospel. Eliane e Everaldo, amo muito vocês. Muito obrigado, 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 obrigado por ser essa referência tão significativa para mim. Espero seguir os passos de vocês. E quando chegar a maturidade, dizer, Eliane, ó, consegui. Consegui. Obrigada, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Até o próximo programa. Amém. Interação Gospel. Aleluia!